Se você tiver pouco tempo pela cidade aqui do Rio de Janeiro, você tem um sistema muito legal de conhecer a cidade, que é aqui pelo Rio Samba Bus. Nesse vídeo, eu vou trazer todos os detalhes desse ônibus, que é um sistema hop-on, hop-off, e também trazer a minha avaliação do que eu achei aqui do serviço. O Rio Samba Bus foi um serviço implementado ainda no ano passado, em 2024. Então é um serviço bem recente. E aqui você vai ter direito a um guia, né, que vai trazer ali as explicações dos principais pontos turísticos que a gente passa nessa viagem de aproximadamente 2 horas, 2 horas e 15. E você tem 2 meios de comprar o ingresso. Pelo site oficial, que é o riosambabus.com.br, eu vou deixar aqui embaixo o endereço na descrição, ou também aqui dentro do Cassino Atlântico, onde tem um quiosque exclusivo do Rio Samba Bus, e aí você pode comprar na hora. Sistema Hop-on, Hop-off. Hop-on, Hop-off. É um nome difícil de se falar. Hop-on, Hop-off. Ele já é visto aí em várias partes do mundo, em várias grandes cidades como Nova York. Você também tem ônibus aí desse estilo panorâmico, né? Na Europa também. O que é esse sistema para quem não conhece? O Hop-on, Hop-off, você pode, ao longo do percurso dessas 2 horas, 2 horas e 15 que eu falei aqui, você pode aproveitar da maneira que você quiser. Você pode entrar no ônibus, fazer, né, o passeio completo, ou você também pode ir saltando ao longo das paradas. Você, ao todo aqui, se eu não me engano, tem 23 paradas, eu não sei bem ao certo, mas você pode ir saltando, visitar os pontos turísticos que mais lhe agrada e aí voltar para o próximo ônibus através desse bilhete. Então, jamais perca esse bilhete. Ele é o seu passaporte para você entrar e sair diversas vezes no dia. O ponto inicial sempre das nossas viagens vai ser daqui, do Cassino Atlântico, que fica aqui na rua Francisco Otaviano, bem no iniciozinho da praia de Copacabana. Bom, mais uma informação para a gente trazer aqui nesse vídeo. Você tem tours que acontecem de 1 em 1 hora, começando lá às 9h15 da manhã, e o último horário de saída aqui do ônibus é às 5h30 da tarde. Só lembrando que o ingresso hoje, estamos em julho de 2025, está saindo a R$ 125 por pessoa. Começamos agora o nosso passeio, apesar de falar que o ônibus saía 12h15, né, que é o horário que eu escolhi. Ele está saindo 12h25, ou seja, 10 minutos de atraso, mas isso não está atrapalhando a experiência. O passeio ele começa por aqui, simplesmente pela praia mais conhecida do Brasil ou do mundo. Aqui você vai ter um guia turístico que vai apresentar os principais pontos turísticos. Acredito que você possa estar ouvindo o som ao fundo. Porém, para turistas estrangeiros pode ser um pouco complicado, porque apesar dele falar em 3 línguas, tanto português, espanhol ou inglês, quando ele chega no inglês, o ponto turístico já passou há muito tempo. O ideal aqui seria, no caso, termos, aqueles fonezinhos de ouvido, onde a gente recebe quando a gente sobe no ônibus, para você colocar a sua língua de preferência e ir ouvindo ao longo do percurso. Mas, assim, como é um início ainda de um serviço, foi implementado há pouco mais de 1 ano, eles podem pensar nisso para uma próxima vez, para brevemente. E aqui, ó, passando, a gente tem aqui os quiosques da Orla de Copacabana,
E para atrair ali turistas, para atrair pessoas, eles sempre colocam música ao vivo. E olha que a gente está numa quarta-feira, meio-dia 15. Mas, como você pode ver, nem por isso a praia de Copacabana não bomba. Ela está lotada. E aqui também, pelo site, diz que você tem música ao vivo. É uma música ambiente bem baixinha, tem um guia turístico que vai explicando os pontos turísticos ao longo do caminho. Olha, aqui o guia, ele está falando exatamente sobre o Copacabana Palace, o hotel que foi inaugurado em 1923, e aí você tem essa majestosa e icônica construção aqui na praia de Copacabana. Copacabana Palace, que já tem um vídeo aqui até no canal, sobre as 5 dicas aqui que eu falo sobre o bairro. E ali embaixo tem até uma sorveteria Momo, onde eu e Camila comemos. É uma maneira de você tirar uma casquinha, nem que seja ali comendo um sorvete, do Copacabana Palace. Aí aqui a gente já saiu de Copacabana e agora a gente está passando pela Praia do Leme. Aqui nessa pedra é onde fica o Forte do Leme. É um passeio bem bacana, gratuito, que você pode, no topo, ter uma visão 360. Para lá, do Pão de Açúcar e Praia Vermelha, e para cá, de Copacabana inteira. E esse hotel aqui, ó, como o guia está falando, é o hotel, hoje em dia é Hilton, mas lá atrás ele era o Hotel Meridian, e aqui era onde tinha a famosa cascata de fogos de artifício. E daqui que surgiu a tradição dos fogos de Copacabana, porque no início era só o hotel, nas décadas de 80, por aí. E aí depois disso tudo, foi que passou ali para a praia de Copacabana. Primeiramente na areia e depois, como a gente conhece hoje, dentro do mar, em balsas. Bem interessante, que eu pensava que não iria dar tempo, mas está dando, é que o guia está conseguindo falar muito bem as 3 línguas enquanto a gente está passando pelos pontos, né? Claro, o trânsito ajuda um pouco, porque ele está um pouco lento. Então isso dá tempo dele contar um pouco da história e falar de uma forma bem rasa sobre o ponto que a gente está passando. Agora nós acabamos de atravessar o túnel novo de Copacabana para Botafogo e estamos em frente ao Shopping Rio Sul. Para quem é botafoguense, aqui é a sede de General Severiano e aqui tem a loja oficial do Botafogo. E ao lado nós temos o Casa Shopping com o famoso Outback, o primeiro da cidade do Rio de Janeiro. O mais legal é que, enquanto a gente está passando pelo Botafogo, está fluindo o Botafogo. E isso a gente vai fazer pelos 4 grandes clubes do Rio: Fluminense, Flamengo e Vasco. Botafogo já foi. E aqui, a gente está entrando no bairro da Urca, que inclusive já tem um vídeo até aqui no canal, eu vou deixar na descrição, mas essa parte daqui é a UFRJ, fundada por Dom Pedro II em 1852. Aqui agora a gente vai passar exatamente pelo ponto do bondinho, subida do bondinho do Pão de Açúcar. E aqui pode ser uma parada também para descida dos turistas que vão até o bondinho do Pão de Açúcar e entram aqui. Aqui é a Praia Vermelha. Já tem um vídeo aqui no canal e eu estou deixando também o link aqui na descrição. Aqui, digamos que é a entrada da Urca. E aqui é um ponto disputadíssimo, tanto de saída do ônibus quanto de entrada. Afinal, a gente está aqui na base de um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro.
Bom, então aqui agora a gente, exatamente nesse momento, está saindo do bairro da Urca e agora a gente vai ganhar ali a Enseada de Botafogo e depois o Aterro do Flamengo. Estamos passando pela Enseada de Botafogo e a Praia de Botafogo. Ali a gente está vendo a Baía de Guanabara com simplesmente o Pão de Açúcar e o Morro da Urca ao fundo. Estamos passando exatamente pela pista do Aterro do Flamengo, pela Avenida Infante Dom Henrique, que foi onde foi gravado aquele vídeo do aterro que eu postei aqui algumas semanas atrás. Eu vou deixar também esse vídeo aqui embaixo na descrição. Não sei se vocês estão conseguindo me escutar, mas a sensação do vento batendo na sua cara, no seu rosto, nesse parque aberto aqui, que é o Aterro do Flamengo, cara, é muito bom, é uma delícia. Agora a gente está saindo exatamente do Aterro do Flamengo para entrar no centro da cidade, que é espetacular, é muito lindo e tem muita história aqui. E aqui, galera, a gente está passando pelo bairro do Castelo. Isso daqui era dividido entre mar e o Morro do Castelo, que foi aquele que foi desmontado para fazer o Aterro do Flamengo. Então, isso daqui que a gente está passando hoje, tudo era mar. Então, tudo era mar aqui e a pedra no Morro do Castelo. Afinal, aqui realmente, nesse ponto, ali na frente, onde tem a igreja de Santa Luzia, que a gente vai passar, era o Morro do Castelo. É o bairro do Castelo, né? E muitos desses edifícios que a gente está passando aqui eram ministérios. Lá quando o Rio era capital do Brasil, até a década de 60. Cara, e por aqui um lugar que eu já passei muito na minha vida. Afinal de contas, eu trabalhava aqui, exatamente nessa rua, a Rua México. Trabalhei durante 7 anos aqui e agora a gente está passando aqui pelo fundo do Museu Nacional de Belas Artes e lá na frente a gente vai ver o Teatro Municipal. Aqui à esquerda é a Biblioteca Nacional. Agora a gente vai passar pelo Teatro Municipal. Olha o Teatro Municipal, inaugurado em 1909. Aqui é exatamente a Praça Floriano Peixoto, ou popularmente a Cinelândia. Aqui nós temos Câmara dos Vereadores, ali o Bar Amarelinho, aqui atrás, à frente da Biblioteca Nacional, do outro lado o Teatro Municipal e lá atrás o Museu Nacional de Belas Artes. Então, só aqui nesse ponto, cara, já tem muita história e é muito válida a sua visita nesse ponto daqui. Aí você pode se perguntar, mas Felipe, se é sistema hop-on, hop-off, você não vai saltar? Não, porque esse não é o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é mostrar como um todo o Rio Samba Bus. Esse serviço que, repito, foi inaugurado em 2024 e está aqui no Rio de Janeiro há pelo menos aí 1 ano e meio aproximadamente. Mas, obviamente, se você quiser, você pode saltar. Lembrando que o ônibus sai de hora em hora lá de Copacabana. 9h15, 10h15, 11h15, meio de 15. Ou seja, para passar por esses lugares também demora. Então você vai fazer um tour e, dependendo do trânsito da cidade também, um ônibus está sujeito aí a demorar e não chegar pontualmente no horário naquele lugar onde você está esperando ele. Então, fique muito atento a isso.
Qual é a minha opinião até agora? É um passeio legal de se fazer. O ônibus não é um dos mais novos. Você sente que realmente ele é um ônibus antigo, né? Mas assim, o guia que está nos conduzindo hoje, ele é muito solícito. Então, nessa parada, por exemplo, da escadaria, ele leva a pessoa até ali, a entrada da rua que vai dar na escadaria Salarão. Eu vi algumas reclamações falando sobre alguns motoristas, sobre alguns guias que são mal educados, motoristas que correm muito, mas aí também depende de quem você vai pegar para fazer esse caminho. Tem guias que dão uma explicação melhor sobre os pontos turísticos e tem outros que dão uma explicação rasa. No caso, ele está dando uma explicação bem rasa, simples, básica, sobre cada ponto turístico que a gente está passando aqui. Ver os contrastes aqui do bairro, né? Nós vamos passar agora pelos Arcos da Lapa, que é o símbolo da Lapa, mas a gente vê aqui, pelo menos por essa parte, muitos moradores de rua, cheiro forte de urina que vem aqui. Então essa é a parte triste do Rio de Janeiro e dos turistas que passam por essa região. Bom, e agora sim, a gente vai passar aqui pelos Arcos da Lapa, foram construídos em 1750 a princípio para ser um aqueduto, mas que depois virou um símbolo do bairro e hoje por aqui por cima passa o bondinho de Santa Teresa, que leva daqui do Largo da Carioca até o bairro de Santa Teresa. Aqui a gente tem o Cerco Voador e aqui é a Lapa Boêmia. Aqui é onde tem muitos bares, tem muitos restaurantes, tem muitos botecos e a galera curtindo a noite aqui no Happy Hour. E aqui a gente está passando em frente à Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Ela foi construída especialmente para receber o Papa João Paulo II e ela tem uma construção bem diferente das outras catedrais e tem um espaço aqui dentro para 20 mil pessoas. E aqui a gente tem os grandes prédios da Avenida República do Chile. Aqui a gente tem o edifício sede da Petrobras, aqui o edifício do BNDES e aqui o edifício Ventura, que é um dos edifícios mais altos do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro sendo o Rio de Janeiro, né? A gente tem aqui uma manifestação ao som de uma banda que está tocando aqui. É o Rio de Janeiro sendo o Rio de Janeiro, né? Às vezes as pessoas, os turistas, estão passando aqui pensando que é uma festa, é alguma coisa, comemoração, mas não, é simplesmente uma greve. Aqui agora a gente vai passar pelo Palácio Tiradentes e ao lado o Paço Imperial. Aqui à direita, a gente está passando agora pelo Centro Cultural Banco do Brasil. E aqui fica a Pira, onde foi a Rio 2016. Aqui nós já temos o porto e agora a gente vai passar pelo Aquário do Rio de Janeiro, que foi inaugurado aí há cerca de 5, 6 anos atrás. Eu viajei aqui, tá? O Aquário ele deve ter uns 7, 8 a 10 anos. Eu ainda vou trazer essa informação nesse vídeo, tá? Olha só, informação muito importante. Hoje em dia, agora estamos em julho de 2025, as bebidas elas são pagas. Então, cuidado, tá? A água tá R$5, refrigerante e cerveja R$10, tá? Mas não vem junto com o passeio, tá? Você tem que pagar a parte. Então, caso você queira uma bebida, aí você tem que realmente comprar essa bebida. Ela não vem junto aí nesse combo. Aqui realmente é só um ingresso do passeio e ponto, que repito, custa R$125, tá? Por pessoa.
Agora, uma coisa bem interessante que vocês podem estar se perguntando: Felipe, nesse sol que tá fazendo aí, você de casaco? Pois é, gente. A gente tá no mês de julho de 2025 e hoje a temperatura aqui na cidade está entre 21 e 22 graus. Então, pra carioca, é friozinho, ainda mais com o vento batendo na cara. Por isso que eu tô de casaco. Mas no verão, prepare-se. Venha de camiseta, venha com as roupas mais leves possíveis, porque é muito quente e, além de ser muito quente, você recebe sol o tempo inteiro na cabeça. Então, duas coisas fundamentais: roupa leve e também protetor solar. E aqui na frente, bem interessante, aqui é a comunidade da Providência. Aqui é considerada a primeira comunidade do Rio de Janeiro, que os escravos chegavam, eles não tinham lugares para onde ir, né? E aí começaram a construir algumas casas por aqui, não só por aqui, no bairro de Santo Cristo também, sempre ali perto do Porto do Rio. E aqui, hoje, nós temos a comunidade da Providência. E aqui estamos passando pelo Maracanã, inaugurado para a Copa de 1950. Ele foi construído exatamente para essa grande Copa do Mundo, onde o Brasil jogou aqui a final e perdeu para o Uruguai no 2-1. E ali é a estátua do Bellini, famoso ponto de encontro das torcidas. Quando você vê, se encontra onde? Se encontra na estátua do Bellini. Esse é o Bellini, primeiro capitão a erguer a taça em 1958. E agora aqui a gente deixa a Zona Norte do Rio, que foi o único ponto turístico da Zona Norte onde a gente chega, que é o Maracanã, e agora a gente vai voltar para a Zona Sul. Aí a gente vai pegar parte do centro, Praça da Bandeira, vamos também passar por dentro ali do Sambódromo, que eu vou mostrar também por aqui. E aí nós vamos entrar no Túnel Santa Bárbara para sair do outro lado e aí já no bairro das Laranjeiras. Um pouco mais ali na frente, a gente vai passar pelos portões do Sambódromo, que na época do carnaval eles ficam fechados, exatamente para a escola passar, já que o setor 1, que fica aqui à minha esquerda, é o ponto de concentração, e a partir do outro lado da rua é realmente onde começam os desfiles das escolas. E a gente vai passar aqui agora. Nós estamos exatamente no Sambódromo. E a partir daqui é o início. Não sei se vai dar para ver, mas olha aqui, o início. Aqui é o início e aí as escolas desfilam até lá embaixo, onde tem aqueles arcos que fica na Praça da Apoteose. E aqui ficam as arquibancadas onde cabem mais de 80 mil pessoas brincando. Bom, chegamos ao bairro das Laranjeiras, cruzamos o túnel. Cara, bizarro, hein? O cara sentou o pé aqui dentro do túnel, com certeza mais de 100 km por hora, brincando. Bom, o guia está explicando aqui que aqui é o bairro do Fluminense Futebol Clube, mas não que necessariamente nós vamos passar em frente ao Clube do Fluminense. Por quê? Nós pegamos aqui a Rua das Laranjeiras, que é a principal rua que corta todo o bairro, vamos subir o Cosme Velho, passar em frente à estação do trenzinho que leva lá para o Corcovado, e depois nós vamos pegar o túnel Rebouças. Então, por causa disso, a gente não vai passar em frente ali ao Fluminense. E a música que está tocando agora aqui na Rua das Laranjeiras é exatamente a música composta por Nando Reis, acredito eu, interpretada pela Cássia Eller, que fala bairro das Laranjeiras, perto do que é o seu andar. Remete realmente muito a essa rua, a esse caminho que a gente está fazendo aqui. Bem legal. A trilha
condiz muito com o que está acontecendo no momento e por onde a gente está passando. Ó, aqui é a estação oficial do Corcovado. Ali é a entrada e aí você pode comprar nas bilheterias oficiais e trocar o bilhete ali que você comprou pela internet. E aí as pessoas sobem por aqui, né, e vão lá para o Cristo Redentor. É bem importante. Eu vi aqui alguns turistas descendo do ônibus e já sendo abordados por pessoas que vão te levar para um outro caminho. Vão falar para você subir de van, vão te dar uma outra alternativa no seu trenzinho ou cobrar o trenzinho de uma forma mais cara. Não comprem. Se você desceu do ônibus, vá até a estação, dentro da estação, compre o bilhete lá ou troque o bilhete. Ou melhor ainda, compre pela internet. Eu vou deixar aqui na descrição o endereço para você comprar ali realmente os ingressos do trenzinho do Corcovado com o valor oficial. E aí vocês comprem, troquem aqui dentro da casinha e subam com segurança e sem tomar nenhum golpe, ok? Vamos passar por mais um túnel. E eu vou deixar o som ambiente, só para vocês ouvirem um pouquinho de como é a realidade. É muito alto! Como última parada, antes da gente voltar lá para onde nós saímos, que foi na rua Francisco Otaviano, em frente ali ao Cassino Atlântico, em Copacabana. Aqui nós estamos em frente à praia de Ipanema, última parada. E aqui a gente está passando exatamente pela praia onde nós temos o metro quadrado mais caro do mundo, que é entre Arpoador, Ipanema e Leblon. Olha, essa área daqui é o Arpoador. Ali tem a Pedra do Arpoador, onde o pessoal aplaude o pôr do sol. E aqui voltamos ao ponto de chegada do Rio Sambabãs. Bom, terminamos aqui o passeio do Rio Sambabãs e vamos à minha opinião. É um passeio muito legal, vale muito a pena, inclusive para você que tem poucos dias na cidade. Você vai ver ali a maioria dos pontos turísticos, vai passar ali em frente à maioria dos pontos turísticos e você vai conhecer um pouco da cidade do Rio de Janeiro por um outro ponto de vista, né? Pelo alto. Os ônibus, muitos turistas estrangeiros acharam os ônibus antigos, ônibus velhos. Acredito eu que a frota dos países em que eles visitaram Estados Unidos, né, Nova York ou Europa, seja uma frota mais nova, né? Realmente, a frota aqui é um pouco mais antiga, mas, sinceramente, vale a pena. O guia, ele não entra a fundo nas explicações. O guia, ele fala o básico, até porque ele tem que falar em português, espanhol e inglês. Então, é muito pouco tempo para ele falar na velocidade em que o ônibus passa pelo ponto turístico. Então, ele realmente só dá ali um en passant, né, da onde que a gente está passando. Eu acho que poderia ter algumas alterações. O quê? Colocar fones de ouvido, fazer com que as pessoas tenham uma experiência imersiva através de fones. Como é nos Estados Unidos atualmente, você coloca ali o fone, você coloca a língua que você quer ouvir e aí você vai escutando. Você não precisa ter um guia ali propriamente dito dentro do ônibus explicando ponto a ponto e em 3 línguas diferentes. No mais, viagem bem legal, bacana. 2 horas e 45 de viagem, bem positiva. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no canal, de dar um like, de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está viajando para o Rio de Janeiro. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.